Bom dia, aleluia, aleluia. Bom dia, a graça e a paz esteja com você nesta manhã abençoada de quarta-feira, amém? Seja bem-vinda, você que está aí comigo já, vamos ver quem já está aqui. Bom dia, Glória, Natália, Priscila, a tia Tereza. Bom dia, Dona Diná, minha sogra, Michele, Eunice, Nayati, Viviane, Begilza, Miriam, Nádia, Blenda, a Lu. A graça e a paz esteja com vocês. Não esqueça aí de compartilhar este link com outras pessoas, amém? Então vamos começar confessando a palavra de Deus. Quero ler o texto que está lá em Salmos 56, os versos 10 e 11, que diz assim: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Então confessa assim comigo: eu louvo ao Senhor pela sua palavra, pois ela é lâmpada para os meus pés e ilumina as minhas trevas. Nele eu confio e sei que é fiel de eternidade a eternidade. A sua bondade é sem fim e por isso nada temerei. Quem me pode fazer o homem se Deus é por mim? Amém, aleluia, nada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Hoje eu quero deixar para nós um texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 6, dos versos 30 a 44. Eu não vou ler, mas depois você lê essa história, Marcos 6, do versículo 30 ao 44, que conta a respeito da multiplicação, né? A primeira multiplicação dos pães. E Jesus estava ali com os discípulos, eles resolveram ir até um lugar de barco, só que a multidão estava tão sedenta e necessitada do Senhor que eles foram atrás. E aí então Jesus viu aquela multidão toda o seguindo e ele se compadeceu delas. A Bíblia fala que ele olhou para elas e viu, se compadeceu porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. E então os discípulos chegaram até ele e falaram, mestre, já tá tarde, esse povo tá aqui nos seguindo desde muito cedo, eles devem estar com fome, despede essa multidão para que eles possam ir pelas aldeias, comprar ali o alimento para eles, Era uma multidão muito grande, a Bíblia conta só o número de homens, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então imagina a quantidade de pessoas que tinham ali naquele momento seguindo a Jesus. Mas Jesus vira para os discípulos e fala, dá vocês mesmo de comer a eles. E aí então os discípulos falam assim, mas como que nós vamos comprar comida para esse monte de gente? Aí o Senhor perguntou para eles, o que vocês têm nas mãos? Eles falaram, foram atrás ali e encontraram 5 pães e 2 peixes. E aí então Jesus pega aquilo que os discípulos trouxeram para ele, que no caso foram 5 pães e 2 peixes. E aí lá no verso 41, a palavra do Senhor diz assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, por todos repartiu também os 2 peixes. Então, Jesus pega aquilo que os discípulos trouxeram, ele ergue os olhos, Tem um outro livro aqui do Novo Testamento, tem uma tradução que fala assim, Jesus erguendo os olhos deu graças. E ele disse, graças te dou, porque sempre ouves a minha oração. Olha, o que nós podemos aprender nessa história aqui, que está descrita lá em Marcos 6, que Jesus, os discípulos vieram trazer um problema até Jesus.
E era um problema significativo. Não era o fim do mundo, mas era algo que realmente estava trazendo desconforto para eles, né, para a multidão ali naquele momento. Então eles trazem até Jesus o problema. Ou seja, eles vão até a pessoa certa. Independente se é um grande ou um pequeno ou um médio problema, eles levam até a pessoa certa, que é Jesus. Daí o primeiro princípio para nós aprendermos. Sempre levar diante do Senhor toda e qualquer situação que nós estejamos enfrentando. Quando você está passando por uma situação muito difícil, como uma enfermidade, às vezes uma enfermidade na sua casa, ou às vezes perdeu o emprego, enfim, né, grandes problemas, é até assim, relevante falar isso, porque a nossa tendência natural é levar para o Senhor mesmo, né? Clamar para que Ele possa nos ajudar. Mas sabe de uma coisa? Essa situação que os discípulos estavam vivendo não era assim, como eu disse, um problema gigantesco, mas era algo que estava trazendo desconforto para eles. E eles foram até Jesus. Nós também precisamos de aprender a ir até Jesus, até para resolver situações pequenas da nossa vida. E muitas vezes nós vivemos aquelas situações que acontecem, né, todos os dias ali, os problemas da vida diária mesmo, e nós achamos que nós podemos resolver sem pedir ajuda para o Senhor. Nós temos que parar de ser independentes. Quanto mais dependentes nós formos do Senhor, mais nós vamos ser bem-sucedidos. Não só para, Senhor, cura essa enfermidade, Senhor, abre a porta desse emprego, Senhor, me ajude a pagar essa dívida. Não, Senhor, eu tenho esse relatório para entregar hoje no meu trabalho, eu não sei nem por onde eu vou começar. Senhor, move, me dê sabedoria para fazer. Senhor, eu tenho um negócio para fechar com o cliente, Senhor, me dá estratégia, me ajuda. Pai, eu tenho uma casa para limpar hoje, eu tenho que levar meu filho para consultar, eu tenho que fazer comida, eu tenho isso para fazer à tarde, é tanta coisa, Senhor, me ajuda, sabe? Isso é dependência de Deus, e quanto mais nós dependemos, mais o Senhor nos abençoa. Então eles trouxeram um problema, Jesus resolveu. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele foi grato, né, a Deus, né? Ele não é essa tradução que está descrita aqui, mas tem uma que fala, como eu disse para você, graças te dou porque o Senhor sempre ouve. Jesus abençoou o que ele tinha nas mãos e por isso houve o milagre da multiplicação. É um outro princípio para nós aprendermos aqui a respeito de nós sermos gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor por tudo o que Ele faz na nossa vida. A gratidão, ela tem o poder de derramar favor sobre nós. Quando nós somos gratos, o favor de Deus se manifesta, porque nós reconhecemos que nós não merecemos nada, mas por causa da graça do Senhor sobre nós, Ele nos abençoa. Mas sabe de uma coisa? Como eu disse para você ontem, nós estamos no processo. Hoje é o dia de você começar a agradecer, né? De ser grato. Porque o Senhor Jesus, Ele sempre ensinou os discípulos muitas coisas. Mas Jesus, ele era alguém que sempre ensinava. Então, por exemplo, ele não desistiu dos discípulos aqui. Provavelmente os discípulos, né? A Bíblia não conta todos os milagres de Jesus. E esse texto que nós lemos aqui, se você for ler antes, e até mesmo em Mateus, em Lucas, você vai ver que Jesus realizou muitos milagres e os discípulos sempre viram Jesus fazendo grandes coisas. Mas mesmo assim, na hora do aperto, eles achavam como é que nós vamos fazer. Jesus não repreendeu os discípulos, né? Vocês não têm fé, olha só, eu já ensinei para vocês estão duvidando que eu posso multiplicar pão e peixe? Não, Jesus ensinou para eles. Como que Jesus ensinou? Sendo grato. Pegou, ergueu os olhos, levantou os peixes e os pães e foi grato. Abençoou, deu graças a Deus, porque era o que ele tinha. E com o que ele tinha, houve a multiplicação. Então, duas coisas que eu quero deixar para nós hoje. Primeiro, nós temos que aprender a colocar diante do Senhor qualquer situação, qualquer mesmo, desde uma simples, como diz o meu marido, uma simples vaga num estacionamento até a cura de uma enfermidade, porque o Senhor é o nosso Pai, Ele está sempre ali disponível para nós. E segundo, nós temos que ter um coração grato, abrir a nossa boca para ser grato ao Senhor por aquilo que Ele faz e parar de reclamar, de murmurar, de olhar o problema,
Pode acreditar em mim, eu sei bem o que é isso. Não é fácil você ser grato ao Senhor, principalmente na hora que você está vivendo a situação ali. Mas sabe de uma coisa? Hoje é o dia que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de ser grato. Talvez você reclamou aí do seu filho, do seu marido, da sua casa, do seu trabalho, da comida que você tem que fazer, da roupa que você tem que lavar, que você tem que passar. Mas hoje é o dia que o Senhor te dá uma oportunidade. Ele está te ensinando aqui através dessa passagem. Seja grato. Seja grato. Então vamos aprender, vamos praticar. Como nós falamos ontem, nós estamos no processo, nós caímos, mas nós podemos levantar porque nós temos um Pai que nos ama. Amém? Então vamos orar por isso, por essa palavra, e hoje nós vamos orar pela vida dos nossos filhos, colocar aí a nossa herança diante do Senhor, como a autoridade que o Senhor constituiu, sobre a vida deles, e declarar a bênção do Senhor sobre eles, amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor não desiste de nós, e todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade para vivermos na tua presença. Obrigada pela palavra que foi liberada. Obrigado porque hoje nós podemos aprender a respeito de que nós precisamos e podemos sim levar diante do Senhor toda e qualquer necessidade que nós estejamos vivendo. Mesmo, ó Deus, as situações mais simples que acontecem no decorrer do nosso dia, até mesmo as mais desafiadoras, as lutas, nós podemos colocá-las diante do Senhor, porque nós temos um Pai que olha para nós, um Pai que não está zangado conosco, um Pai que tem prazer em nos abençoar. Nós não temos um Deus que está distante, olhando para nós com um olhar de punição, de decepção, não. Nós temos um Pai que tem prazer em satisfazer as necessidades dos seus filhos. E Jesus fez isso aqui, multiplicando os pães. Os discípulos trouxeram um problema, uma demanda, que para Jesus não era nada. Era uma situação corriqueira de alimentar uma multidão, mas o Senhor se compadeceu. E o Senhor foi resolver o problema porque eles pediram. Pai, muito obrigado, porque hoje o Senhor nos dá uma nova oportunidade de ser grato. Queremos ser gratas ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E sabemos que o Senhor é o nosso Pai e nos dá uma oportunidade neste dia de agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agora também queremos interceder pela vida dos nossos filhos, colocar a vida de cada um deles diante do Senhor neste dia, declarar que eles são abençoados, que eles são flechas, oh Deus, e que eles vão alcançar o alvo, que eles são bem-sucedidos, bem-aventurados em todos os seus caminhos. Eles são bem-aventurados nos estudos, eles são bem-aventurados no trabalho, eles são bem-aventurados na escolha das amizades, eles são bem-aventurados na saúde. Oh Deus, são rebentos da oliveira ao redor da nossa mesa. Pai, eu declaro, Deus, que o coração dos nossos filhos é uma terra boa, é uma terra fértil, e a palavra de Deus, quando ela cai no coração deles, ela frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Declaramos que os nossos filhos são como Jesus, que crescia em graça, estatura e sabedoria, e que quanto mais o tempo passava, mais Jesus tinha convicção de quem ele era, filho amado de Deus. Pai, abençoe de maneira poderosa, de maneira sobrenatural a vida dos nossos filhos. Nós consagramos a vida deles diante do Senhor e declaramos que eles são ungidos, abençoados, em nome de Jesus. Amém? Amém. Os nossos filhos são uma bênção na nossa vida, são herança do Senhor, e tudo que Deus nos dá é bom. Presente é coisa boa, né? E Jesus nos deu os filhos como herança. Amém? E declaramos que eles são abençoados, eles vão cumprir o propósito do Senhor. Que você possa aí ter um dia de favor, unção e sabedoria. Grande abraço para você. Eu te espero amanhã às 6 horas da manhã. Fica na paz.